Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou Rilgley Fagundes, hoje é 25 de setembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Pessoal, quem assistiu hoje, não sei vocês, né, mas quem assistiu hoje o Bom Dia Brasil como eu, né, viu uma enxurrada de mentiras e distorções. Eu vou ser sincero para vocês, eu não consegui assistir a matéria relacionada ao discurso de Bolsonaro, tamanha as mentiras. E os dados que eles trouxeram, gente, pelo amor de Deus, dados de 10, 15 anos, dados do governo PT, eles colocaram ali na tela como se fossem do governo Bolsonaro. E eles mesmos admitiam isso, por entre as linhas, se vocês prestarem atenção. Mas vamos deixar pra lá isso daí. Daqui a pouco eu comento, né? O que eu quero hoje trazer para vocês agora é um resumo básico, uma análise básica do que o presidente discursou lá na ONU. E o que o presidente fez lá é o que todo brasileiro que defende a nossa nação, que defende a nossa Amazônia e os recursos que lá existem, esperava que ele fizesse. Muita gente esperava um discurso de mimimi ou aquela coisinha, né? Bolsonaro foi lá e mostrou que o Brasil é soberano e não vai se curvar a esses países esquerdistas, socialistas ou raio que partistas. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações. O tempo da subserviência, se é que é essa a palavra, se eu não errei, acabou. Vamos lá? Olha só. Goste-se ou não, Bolsonaro fez um discurso de estadista. Vamos à matéria. O discurso de Jair Bolsonaro foi forte. Disse que o Brasil se encontrava ameaçado pelo socialismo. Lembram disso, né? Atacou a corrupção que assolava o país nos governos petistas, com elogio explícito a Sérgio Moro. E a criminalidade que vicejou nos governos anteriores e que começa a diminuir no seu primeiro ano de governo. Partiu para cima do regime venezuelano, do Foro de São Paulo, da ação cubana na América do Sul e do ambientalismo manipulado por uma visão colonialista. Nas suas palavras, o presidente afirmou que a Amazônia não está em chamas, ao contrário do que diz a mídia. E isso é a mais pura verdade. Perdão, que diz a mídia internacional sensacionalista e criticou a tentativa de tolerar a soberania brasileira na região, sem citar o francês Emmanuel Macron. Atacou o cacique Raoni, queridinho na Europa, dizendo que ele não é o único representante dos povos indígenas e leu uma carta assinada por representantes de 52 tribos que pedia desenvolvimento econômico nas reservas e legitimava a Índia Zani Kalapalo. Gente, essa menina aqui, Zani Kalapalo, está sendo atacada de todos os lados agora, depois que resolveu, né, junto com mais de 50 tribos de índios, né, fazer essa carta para o Bolsonaro e foi lá representando os índios. O que tem de supostos índios esquerdistas, né, atacando essa mulher não está escrito. E integra a comitiva brasileira como representante dos indígenas brasileiros. Bolsonaro também reforçou o compromisso do Brasil com o livre comércio e o respeito a acordos internacionais, que disse pretender multiplicar. Ele defendeu a democracia de expressão e informação, apesar de ter atacado a mídia e bem antes defender indiretamente o regime de 1964, o que era dispensável, segundo o jornalista. Eu não acho não. Bolsonaro é o seguinte, 1964 faz parte da nossa história. Se não fossem os militares naquela época, hoje nós seríamos praticamente uma Venezuela. Então, Bolsonaro, na minha opinião, parabéns por lembrar a nossa história. Não falam de Marighella? Não falam de Hugo Chávez, não falam de meio mundo de outros, por que não pode falar de 64? Qual é o problema? Bom, na última parte, agradeceu a Deus por estar vivo depois de ser esfaqueado por um militante de esquerda. Criticou a perseguição de caráter religioso e foi terrivelmente evangélico ao atacar transversalmente a chamada ideologia de gênero e defender os valores da família tradicional. É um conservador, não esqueçamos. Ao fim e ao cabo, goste-se ou não, boa parte da imprensa não gostará, concorde-se ou não, muita gente não concordará. Bolsonaro finalmente fez um discurso de estadista sem deixar de ser Bolsonaro. Claro,
Aí tem um discurso aqui, né? Mas você já deve ter visto por aí. Mas tá de qualquer maneira na matéria que precisa assistir o discurso, quem não assistiu ainda. Gente, é o seguinte, voltando à questão da Globo hoje pela manhã. A Globo criticou o discurso do Bolsonaro do começo ao fim. Não trouxe um ponto para elogiar o discurso do cara. Agora, por que eles criticaram o discurso do cara? Porque o cara não se curvou, não se dobrou aos desejos da ONU. Porque Bolsonaro não fez como os governos anteriores faziam, que ia lá lamber as botas do pessoal da ONU, né? E a gente sabe muito bem que as organizações das Nações Unidas de nada serve a não ser para trazer o que não presta para as nações, porque são eles que apoiam, né, essa porcaria da ideologia de gênero, que ensina os nossos filhos o que é... Eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Só para comentar com vocês, que ensina esse monte de palhaçada aos nossos filhos em relação à sexualidade. Na Guerra Civil, uma criança de 7, 8 anos de idade tem que ser ensinada sobre homossexualidade. Para quê? Mas a ONU é uma das entidades que apoia isso, né? E eles esperavam que Bolsonaro se curvasse a isso. Não, é a ONU. O presidente não se curvou. Criticou os regimes da Venezuela e de Cuba, né? O próprio o ditador lá de Cuba mandou um recadinho, né, criticando, né, a atuação do Bolsonaro. Agora ninguém lembra que Cuba levou 5 bilhões de reais do nosso dinheiro no Mais Médicos. Dinheiro que podia estar aqui no Brasil sendo empregado para a saúde, dinheiro que podia estar sendo empregado na educação, não. Durante o governo Dilma foi 5 bilhões de reais mandado para Cuba. Enquanto nós brasileiros precisando de dinheiro no Brasil. Ó, bilhões, não é mi, não, é bi. É muito dinheiro, gente. Sem contar o Porto de Marielle de 500 milhões de reais que eles não pagaram. Já vai para mais de 3 anos. Acho que nem pagaram só as primeiras parcelas e depois, ó, não pagaram mais. Mas é pro presidente Bolsonaro se curvar a eles, elogiar eles, chamar eles de bonitinho. Ah, como eles são maravilhosos. Enquanto, ó, só ferram o Brasil. Bolsonaro falou que o Brasil vai parar de sustentar as nações socialistas ao nosso redor. Afinal de contas, o nosso dinheiro que nós pagamos impostos tem que ficar no nosso país. Então essa é a raiva da esquerda e da mídia esquerdista. Então, ó, vocês viram, gente, eles falam tanto sobre a intolerância, estão sendo intolerantes com essa Índia, porque ela resolveu, junto com outros índios, apoiar. Aí veio uma, eu achei legal, foi a Globo entrevistando, eu não sei se são índios aquilo ali não, né? Estavam lá em Nova York, né? Eles estavam lá em Nova York, né? Segundo a Globo, eram índios, não sei da tribo do raio, não sei da onde, né? Estavam lá em Nova York, presta atenção, né? Passeando, viajando, não sei, talvez pagos para estarem ali, e aí foram meter o sarrafo no discurso do presidente. Quando você escuta eles falando, aí a Índia falou uma palavra que eu achei muito interessante: o coletivo indígena. Gente, quem é que usa essa palavra coletivo para isso, coletivo para aquilo? A esquerda, os petistas. É coletivo negro, é coletivo LGBT, é coletivo não sei o que lá, é coletivo blá blá blá, é coletivo... Eles usam essa palavra coletivo para tudo. Você que faz a parte de associação do MST, do MTST, do BST, do Besta TST, CT, qualquer coisa, blá blá blá, vocês estão cansados de ouvir essa palavra dentro da reunião de vocês. Aí você vem me dizer que a pessoa que foi entrevistada ali é uma pessoa, é um índio imparcial? Aqui, farroupilha. Só não prestar atenção quem não quer. Mas ali é igual aquele índio Raoni, né? Que anda viajando o mundo. O cara é índio, mas só vive viajando o mundo, né? Eu acho engraçado isso. O cara não para no Brasil, vive socado na França, mas é índio que representa os indígenas brasileiros. Os índios querem trabalhar, mas não pode porque as ONGs multam eles. Olha só que maravilha. Os índios querem terra para trabalhar, mas não podem. Não pode não trabalhar, não pode ter terra para trabalhar não. Enquanto isso, as ONGs estão lá demarcando terra e fazendo o quê? Usando dos nossos recursos naturais. Mas é para Bolsonaro fazer um discurso de puxação de saco.
eu achei maravilhoso foi a Líria Torresmo, não, a Miriam Peitão, não, a Miriam Churrasquinho, como é o nome da mulher, rapaz? Miriam Leitão, né? E fazer lá as análises usando dados. Aí porque o Bolsonaro falou que a Amazônia não está em chamas, mas a Amazônia nas últimas... Olha a palavra que ela usou. Até isso, gente, eles se queimam. Mas Bolsonaro está errado. Nas últimas décadas, ela fala isso com a própria palavra e a boca dela, aquela boca de beisola dela, nas últimas décadas, a Amazônia queimou 20%. Opa, peraí, o Bolsonaro está há quanto tempo na presidência? 9 meses. Ela falou o quê? Há décadas as queimadas já levaram 20% da Amazônia. O que é de mentira, gente? O que é mentira também, tá? O que é mentira. Conversa pra boi dormir. Não é tudo isso, não. Mas vocês sabem que a Globo e alguns jornalismos precisam. Aí ela falou sobre a questão que o Bolsonaro falou que a agricultura, o negócio da agricultura é 8%. Aí ela falou, não, o Bolsonaro tá errado, não é 8%. É 20% acrescentando o agronegócio, acrescentando não sei mais o que lá, vai para 30%. Quer dizer, ela acrescentou mais coisas para poder justificar o aumento. Não poderia dizer que só a questão da agricultura era 8%, né? Para desmentir, aí acrescentou mais coisa para a porcentagem aumentar. Mais uma manipulação dos fatos. Na boa, gente, só acredita nessa mídia podre quem quer acreditar. Uma pessoa que tem um raciocínio lógico e sensato percebe a distorção. O cara falou só da agricultura, eles acrescentaram a pecuária, acrescentaram não sei o que, aí é lógico que vai aumentar a mesma porcentagem, pô. Se acrescentou mais coisa, a porcentagem tem que ampliar. Quer dizer, para dizerem que o cara estava errado nos cálculos, tiveram que inventar cálculos novos acrescentados a... Você vê que interessante? Não trazem uma matéria decente. Agora por quê? Porque Bolsonaro foi incisivo ao defender o nosso Brasil. Se ele tivesse feito um discurso de entregar o Brasil nas mãos da turminha lá, ai não, beleza. O Emmanuel Macron, né, desrespeitou o país, a Michelle Bachelet desrespeitou o país, mas a mídia brasileira só criticou quando Bolsonaro revidou. Ninguém criticou os ataques dessa turma. Ninguém falou nada. Agora, quando o Bolsonaro revidou, ai não, porque o Bolsonaro, porque não sei o que. Gente, na boa, o que Bolsonaro fez ali foi um ato de coragem. Coisa que nenhum daqueles camaradas ali tem, tirando o Donald Trump. Né? Tirando o Donald Trump. Tirando o Donald Trump, o resto são tudo bajuladores. E queriam um Bolsonaro. A Globo, não, porque Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade, não sei o que. Perdeu não, quem perdeu a oportunidade foi vocês de ficarem calados e fazerem uma boa matéria decente a favor do Brasil. Vocês sim perderam uma grande oportunidade. Aí porque a repercussão fora do país, aí eles foram entrevistar quem? Pessoas de esquerda, pelo amor de Deus, gente. Ah, pá. Aí porque dentro do Brasil a repercussão, não sei o que, foi péssima. Foram entrevistar quem? Indígenas esquerdistas, envolvidos com pelo amor de Deus. É óbvio, caramba. Eu posso pegar 10 pessoas, se 5 pessoas falar mal de Bolsonaro, eu entrevisto 5 falando mal, eu entrevisto uma das 10 só. Falando bem. Depois eu falo, maioria fala mal de Bolsonaro. Ué, eu entrevistei das 10, tinha 5 falando bem, 5 falando mal. Eu entrevistei 5 falando mal, eu entrevistei só uma. Das 5 que falava bem, é óbvio que a minha numeração vai dar essa. Maioria falando mal, claro. Achando que o povo é trouxa. Agora, sai nas ruas, falando com o povo nas ruas. Isso sim é o que eu queria ver eles fazerem. Assim, ó, sai andando na rua assim, começa a falar com as pessoas. Você assistiu o discurso? O que você achou? Ontem eu fui pra academia e eu vi gente até de esquerda lá na academia elogiando. Falando assim, ó, eu não gosto do Bolsonaro não, mas o que ele falou ali tá certo. Eu vi gente na academia falando isso, gente. Aí vem essa mídia podre, mentirosa. É por isso que eu não assisto o Jornal da Globo, o Jornal Nacional. Não assisto de manhã isso aqui, porque é a hora que eu vou tomar um cafezinho, né? Pra ver se... Mas hoje foi demais, cara. Hoje eu desliguei na metade, porque eu não aguentei não, gente. É muita mentira pra um camarada só. É um desespero. Agora, por que eles estão fazendo isso? 2022 acaba a concessão da Globo. Eles precisam reassinar novamente.
E eles atacaram tanto o presidente que eles sabem que o presidente não vai renovar essa concessão. Afinal de contas, a Globo foi uma das que mais atacaram o cara. Em vez de fazer um jornalismo decente, um jornalismo de verdade, né? Não precisa falar bem do presidente não, pô, mas fale a verdade. Se tem alguma coisa errada, fala, critica. Agora, ficar inventando, distorcendo fatos para poder trazer uma política que não existe, é chamar os outros de trouxa, né? Mas tá aí, gente, o discurso do presidente, queira eles ou não, o discurso do presidente Bolsonaro surpreendeu, mostrou um Brasil que a ONU não está acostumada, porque a ONU está acostumada com um Brasil que se curva à vontade deles, e agora eles estão vendo um Brasil que não se curva mais, né? As ideologias, as ideias, né? Queriam tomar a nossa Amazônia aqui, transformar a Amazônia em patrimônio da humanidade. Para quê? Para todos os países poderem invadir aqui, tomar a conta da Amazônia e nós ficar chupando o dedo. Bolsonaro falou, a Amazônia é nossa, o que tem lá é nosso. Se entrar, a bala vai comer. Acabou, simples assim, resolvido o problema, né? Senão a gente vai acabar igual a Venezuela, o povo morrendo de fome lá. O presidente pagando $1.000, né? O Maduro paga $1.000 no almoço, enquanto o pessoal lá não ganha de salário nem $50. Ó, é esse o tipo de governo que o PT ia trazer pra gente. Mas tá aí, Canal Brasil Notícias. Fui, gente, fui.